Olá, meus irmãos, Pastor André, diretamente aqui de Coimbra. Quero lhe cumprimentar com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estou de volta aqui para compartilhar de Atos, capítulo de número 7. Nós estamos aí nessa série de comentários bíblicos, capítulo por capítulo, do livro de Atos dos Apóstolos, que poderia também ser chamado de Atos do Espírito Santo. É neste livro que nós vemos o surgimento da igreja primitiva, como ela foi se consolidando, avançando e como foi o seu surgimento de uma forma geral. No capítulo de número 6, nós vimos aí a necessidade da instituição de diáconos que deveriam ser cheios do Espírito Santo, de conhecimento e de sabedoria, para que os apóstolos continuassem se preparando no ministério da palavra e da oração. E foram instituídos esses 7 diáconos para poderem dar assistência aos mais necessitados e dentre eles as viúvas. E dentre esses 7 diáconos, de forma proeminente, Deus levanta Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Nós vamos ver que Estevão era cheio de fé, cheio de poder, ou seja, era um homem de Deus. E por ser um grande homem de Deus, por conta disso, muitos o invejaram e passaram a perseguir ele, tramando a sua destruição. E, consequentemente, o capítulo 7 se inicia Estevão dentro do Sinédrio com uma pergunta do sumo sacerdote dizendo o seguinte: porventura, Estevão, é assim mesmo? E o mártir, o diácono, o servo de Deus, ele dentro do Sinédrio começa a usar a palavra de Deus e começa a pregar a palavra de Deus e a lembrar os judeus como é que Deus ele escolheu a nação de Israel. Ele faz um resumo, uma síntese, mostrando que Deus, para poder cumprir o plano de salvação na humanidade, ele precisava levantar um homem para que deste homem pudesse chegar até Jesus Cristo de Nazaré. E este homem foi escolhido na Mesopotâmia, na região dos caldeus, que geograficamente hoje é no Iraque, que fora a Babilônia antigamente. E ele ali discorre toda a história, contando como Deus havia feito isso, chamado Abraão, para poder sair do meio da sua parentela, e que dele estabeleceria uma grande nação, e que ele seria peregrino pela terra. Depois ele conta milagrosamente como nasceu Isaac de Abraão e de Sara, porque eles eram estéreos, porque para que a promessa de Deus se cumprisse, precisava vir uma nação, e Deus fez um milagre na vida de Abraão e de Sara, porque já eram avançados em idade. E ali ele começa a mostrar a soberania, a glória de Deus, começa a mostrar o plano de Deus, não só através de Abraão, mas também de Isaac, também de Jacó, e também de José, quando foi traído pelos seus irmãos, quando foi vendido pelos seus irmãos, pelos ismaelitas, e depois os ismaelitas venderam para os egípcios, e ali no Egito, de forma milagrosa, de forma cuidadosa, Deus honrou José, até que fez dele um governador. E a Bíblia nos conta que houve uma fome terrível naqueles dias por toda a terra, e os parentes de José, o seu pai e seus irmãos, foram atingidos por essa fome, e eles ficaram sabendo que no Egito estava havendo provisão, provimento, e se destacaram de Israel, das terras onde habitavam Jacó, e foram pedir recursos a José no Egito. E nós vamos ver que
Depois José se revelou como o filho que ele havia pensado que estava morto, Jacó havia pensado que o filho estava morto. Todos ali se emocionaram grandemente, ficaram emocionados, arrependidos os irmãos de terem visto que havia feito um grande mal para José, e agora José, como governador do Egito, estava dentro de um propósito, de um plano de Deus para toda a casa de Abraão, para toda a casa de Jacó, que agora já não chamava mais Jacó, mas de Israel, que era um povo estabelecido por Deus, um povo chamado por Deus. Mas a Bíblia diz que José morreu, levantou-se outro faraó que não conhecia a fama de José e passou a perseguir Israel de forma terrível e fez do povo de Israel no Egito escravo por período de 430 anos. Nesse inteirinho de tempo, nós vamos ver que nasce Moisés. Moisés foi criado pela filha de Faraó, foi educado nas ciências egípcias. Nós vamos ver pela história que Moisés acaba se indignando com o tratamento que os egípcios estavam dando de forma escravizante para o povo de Deus, até que um dia Moisés sai na defesa de um israelita, de um hebreu que estava sendo açoitado e acaba matando aquele egípcio e acaba fugindo para o deserto e para Midian. Passou ali 40 anos quando Deus se revela a ele na montanha do Sinai, através de uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. E Deus ali revela o seu propósito para o povo hebreu, porque Deus havia escutado o clamor, a aflição e o gemido do sofrimento de Israel. Tudo isso que eu estou lhe dizendo foi o discurso de Estevão no Sinédrio. Nós vamos ver que então ele conta que Deus usou de forma milagrosa, com sinais e prodígios, Moisés, quando tirou os hebreus, todo o povo de Deus do Egito, com a mão potente de Deus, com sinais, maravilhas, quando Deus fez muitos milagres, quando enviou pragas sobre o Egito, de forma que o faraó não suportou a glória de Deus e liberou os hebreus a partirem para o Sinai, para partirem para o deserto, para adorarem a Deus e, consequentemente, ir para a terra que Deus havia prometido aos seus filhos dar. No deserto, Deus deu normas, deu regras, ele criou ali o tabernáculo para que a sua presença fosse manifestada entre o seu povo. Deus havia conduzido com mão forte o seu povo. Então Estevão veio falando sobre essa narrativa de como é que Deus havia operado minuciosamente, detalhadamente sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos seus escolhidos, sobre a vida dos hebreus. Então, cheio do Espírito Santo, Estevão vai discursando toda uma história que você vai ler minuciosamente no capítulo 7. Eu só estou aqui para comentar, mas você vai ler detalhadamente. E nós vamos ver que lá no Sinédrio, Estevão estava falando na sua defesa, porque agora ele estava... tudo isso ele falou para poder chegar até em Jesus, que os profetas haviam falado a respeito de Jesus, que os profetas, por intermédio da palavra de Deus, as escrituras sagradas, já haviam predito sobre o surgimento, sobre o nascimento, o propósito redentor, salvador, salvífico de Jesus. E de fato ele mostrou no Sinédrio que Jesus havia vindo e que ele tinha sido crucificado. E cheio do Espírito Santo, nós vamos ver que o Estevão aqui diz para toda aquela comitiva, todo o conselho que estavam ali acusando e o perseguindo, dizendo para eles: ó homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vocês sempre resistiram o Espírito Santo, assim foi com os vossos pais, assim tem sido com vocês também. Ele estava querendo dizer que no passado eles não deram ouvidos à voz de Deus, e muito menos naqueles dias que Jesus viera e tinha vindo para cumprir com o propósito de Deus, para morrer na cruz do Calvário, pregar o reino de Deus.
Então, o que me chama a atenção é que a igreja foi constituída de homens fervorosos, foi constituída por homens cheios de fé, cheios do Espírito Santo. Você vai ver em Atos do capítulo 6, no versículo de número 8, que diz que Estevão era cheio de fé, um homem que tinha fé em Deus. O que significa fé? Confiança. Então, quando ele viu a obra do Evangelho, ele viu as obras que Cristo havia feito, que ele ouviu os testemunhos dos apóstolos, ele acreditou verdadeiramente que Jesus era o Messias. Então, o que me chama a impressão, o que é importante eu pontuar, que nós devemos ter essa mesma característica de Estevão, de sermos cheios de fé, de sermos cheios de esperança, de sermos cheios de sabedoria, de sermos cheios de ousadia para poder pregar o Evangelho. Aconteça o que acontecer, porque nós seremos perseguidos. Nós não devemos fazer concessão com o pecado, nós não devemos fazer concessão com o mundo, nós não devemos nos envergonhar do Evangelho, aonde nós somos levados, porque ele estava aqui no tribunal, que nos nossos dias ele estava aqui no Sinédrio, que é o tribunal. Ele estava sendo acusado injustamente de ser um herege, de pregar heresias contra a cultura do seu povo, mas não, ele estava baseado na palavra de Deus, na história, fundamentado de que Deus, por intermédio dos profetas e dos apóstolos, ele estava profetizando a respeito do Filho de Jesus, que era o Filho de Deus, que era Jesus, o Messias. Então, eu quero pontuar aqui, para terminar o comentário de Atos dos Apóstolos, algumas características que Estevão tinha e que nós não podemos deixar de ter. Nós vamos ver em Atos, no capítulo 7, versículo 60, que era um homem extremamente cheio de compaixão. Nós vamos ver no versículo que então ele se ajoelhou, clamou em alta voz: Senhor, não lhe imputes este pecado, com essas palavras, e adorou a Deus. Porque quando ele contou a história, levou ao Sinédrio e todo o conselho a lembrar do plano de Deus, e quando os acusou de um coração incircunciso, de uma dura cerviz, de que, em outras palavras, eles estavam sendo ignorantes com a história e que eles não estavam aceitando o Filho de Deus, a Bíblia diz que esse conselho se encheu de ira e pegou Estevão e levou para fora da cidade para poder apedrejá-lo. E mediante aquele quadro dramático que Estevão estava entre a vida e a morte, quando ele percebeu que ia ser apedrejado, o coração dele se encheu de íntima compaixão e clamou: Senhor, não lhe imputes este pecado. Não impute este pecado. O povo estava apedrejando e ele estava dizendo exatamente como Jesus na cruz do Calvário disse para os seus algozes: Senhor, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então ele era cheio de compaixão, né? Jesus saindo, nós vamos ver que em Mateus 14, versículo 13, Jesus também tinha essa mesma característica. Jesus saindo viu uma grande multidão e, possuído de uma íntima compaixão por aquela multidão, curou os enfermos. Curou os enfermos. Então nós temos que ter íntima compaixão pelas pessoas, amar o próximo e pregar a verdade. Aconteça o que acontecer, doa o que doer, nós temos que falar a verdade de Jesus, pregar o Evangelho por uma questão de amar o próximo, amar as pessoas, mesmo aqueles que querem nos perseguir e querem nos matar. Outra característica de Estevão aqui é que ele era cheio de luz. Atos capítulo 6, versículo 15, nós vamos ver que então todos que estavam assentados naquele conselho, fixando os olhos sobre Estevão, viram seu rosto brilhar como o rosto de um anjo. Veja que coisa linda, meus irmãos. Isso aqui eu lembro quando Moisés também, lá em Êxodo capítulo 34, versículo 30,
desceu do cume da montanha do Sinai e desceu com seu rosto brilhando da glória de Deus. É exatamente isso que nós devemos ter, essa característica da glória de Deus brilhar nas nossas vidas para irradiar aqueles que estão em trevas, aqueles que estão nas trevas da sua ignorância. Você precisa ter essa característica como Estevão, para ser uma fiel testemunha, para ser um fiel defensor do Evangelho, para ser um fiel defensor de Jesus, da obra de Deus. Não que Jesus precise de defensor, porque Ele está acima de todas as coisas, mas que você tem que defender a causa, você tem que defender a causa que é muito nobre. Outra característica que Estevão tinha e que você precisa ter é que ele era cheio de visão, era cheio da visão de Deus. Atos capítulo 7, versículos 55 e 56, diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Que coisa linda e maravilhosa, irmãos. Todo servo de Deus, cheio do Espírito Santo, ele tem uma visão ampla da vontade de Deus, ele consegue ver o céu pelo lado de dentro, ele consegue ver o céu pelos olhos da fé. E mediante aquele quadro dramático, onde todos os hebreus estavam com uma pedra pronta para lançarem e arremeterem contra a sua vida, ele viu o céu se abrindo e a Bíblia diz que Jesus estava em pé à direita de Deus. Se nós formos observar em todos os relatos, nós vamos ver que os textos dizem, os escritores dizem que Jesus sempre estava sentado à direita de Deus, mas nesta ocasião Deus se pôs em pé para poder receber o espírito de Estevão, que estava sendo apedrejado e que estava morrendo por amor ao Evangelho, por amor da palavra de Deus, por amor a Cristo. E ele era uma pessoa que conseguiu não só ver humanamente vivo, ter uma visão ampla do reino de Deus vivo, mas ele, humanamente falando, mas ele viu o céu vivo pelo lado de dentro. Ele viu a glória de Deus, aquilo que esperava ele, a recompensa de ser recepcionado pelo Cristo, que havia dito que prepararia lugar para que onde ele estivesse, todos estivessem também. Que coisa linda, essa característica não pode lhe faltar, de ter a visão do céu, da glória de Deus, daquilo que lhe espera, das recompensas celestiais, do galardão que Deus tem para você. Por isso você deve buscar e ter essa característica de uma visão ampla da vontade de Deus. Uma outra característica que ele tinha e que você precisa ter, que nós precisamos ter, é que ele era cheio de sabedoria. O versículo de número 10 do capítulo 6 diz aí que ele não podia sobrepor-se à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, olha, Estevão era cheio de sabedoria. E a Bíblia diz que quem não tem sabedoria, peça que Deus dá liberadamente, liberalmente, deliberadamente. A sabedoria nos traz riqueza espiritual e riqueza material. Nós vamos ver que essa sabedoria que ele pediu não é a sabedoria do homem, que essa sabedoria que estava sobre ele não é a do homem, que é a mesma sabedoria que você precisa ter, essa mesma característica que Estevão tinha, você precisa ter. A sabedoria que vem do alto, que está registrada em Tiago capítulo 3, versículo 14 ao 17. Nós vamos ver que se você não tiver sabedoria, em oração você pode pedir a Deus e Deus vai te dar o que está pronto para te dar, conforme está registrado em Tiago capítulo 1, versículo de número 5. Nós vamos ver que em Provérbios capítulo 1, versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, Jesus é a fonte da sabedoria e você precisa buscar essa sabedoria para poder se posicionar como luz, para poder se posicionar como instrumento de Deus, como uma atalaia, como um pregador do Evangelho, como um pescador de alma. Para onde você for, Deus te usar como instrumento nas mãos dele. Outra característica que ele tinha era ser cheio da graça e do poder. Versículo 8 do capítulo 6. Estevão era cheio da graça e do poder e fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Veja que coisa maravilhosa. Veja que coisa gloriosa. Se você é cheio do Espírito Santo,
você vai curar os enfermos, você vai expelir os demônios, você vai pregar o evangelho, e mesmo aqueles que se oporem contra você, mesmo aqueles que contradizerem você, Deus vai te honrar. Você prega, é o Espírito Santo que confirma. Você prega, é o Espírito Santo que convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Outra característica que ele tinha aqui é que ele era cheio do Espírito Santo. O versículo de número 5 do capítulo de número 6. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão como um homem cheio de fé do Espírito Santo. A expressão cheio de fé eu expliquei no outro capítulo, no comentário, que é justamente nós estarmos prontos para pregar o evangelho, estarmos cheios do Espírito Santo para atuar de forma dinâmica através dos dons espirituais e do fruto, para que o nome de Deus seja glorificado e as vidas sejam libertas do pecado e sejam livres das correntes do diabo. Então é essa característica que você precisa ter. Aqui na última característica, ele era cheio de fervor. Atos 18, versículo 25, diz que ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, palavra ensinava com precisão a respeito de Jesus. Sede fervorosos, meus irmãos, sede espirituais, sede fervorosos no espírito, servindo a Deus com amor, com dedicação, servindo a Deus sem colocar a mão no arado e olhar para trás. Estevão era um homem cheio de fé. A Bíblia diz que nos últimos dias é o amor de muitos que vão esfriar. O amor de muitos vão esfriar, mas eis a escolha. Você pode servir a Deus cheio de fé. O que é ter fé? É você ter confiança plena, absoluta no Senhor. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Estevão, diante de um quadro terrível, não abriu mão e pregou a palavra, custou a sua vida, mas ele ganhou o céu como recompensa. Não negocie os seus princípios, não negocie a sua fidelidade com o mundo, não negocie a sua incredulidade, não negocie a sua vida com a incredulidade deste mundo. Não se associe às coisas mundanas. Não tenha vergonha de ser uma fiel testemunha de Jesus Cristo, mesmo que custe a sua vida, mesmo que custe o seu trabalho, porque quem cuida de você é Deus. Portanto, está aqui o capítulo de número 7. Estevão foi promovido ao céu, foi recebido com honra, porque o próprio Jesus se coloca de pé para poder recebê-lo, de forma maravilhosa. O versículo 55 diz que ele, estando cheio do Espírito, fixou os olhos no céu, viu a glória de Deus, viu a Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Que coisa maravilhosa. Não abra mão, não abra mão. O que você precisa abrir mão é do pecado, é renunciar a si mesmo, é tomar a sua cruz e seguir a Jesus, porque é Ele que te promove o fardo leve, o jugo suave, é Ele que vai te ajudar, é Ele que vai te capacitar, é Ele que vai te habilitar. Amém, meu querido irmão? Está aqui o estudo hoje do capítulo de número 7. Você que está me acompanhando, recebendo meus vídeos, dá o seu link lá no YouTube, compartilha para as outras pessoas e vamos aí estudando capítulo por capítulo e vamos meditando na palavra de Deus, que nos encoraja e que nos impulsiona a cumprir com o nosso papel no mundo. Você não foi salvo apenas para ter bens materiais. Deus te salvou para você fazer parte do plano de salvação que Ele tem para os homens. E assim como você foi alcançado um dia, Deus também quer alcançar outras pessoas através de você. Deus quer te usar. A Bíblia diz que quem ganha almas, sábio é. Seja uma pessoa inteligente. Se você trabalha para o Senhor Jesus, você é inteligente. Pregue o evangelho, convide uma pessoa para ir para a igreja, invista numa pessoa, ore por esta pessoa, use da tecnologia, mande uma mensagem para essa pessoa,
Use a palavra de Deus para poder confortá-la, para poder levar paz e esperança. Faça como Estevão, esteja em prontidão. Assuma o seu papel como um canal de bênção e um agente de milagre. Deus te abençoe, Deus te guarde, ore, jejue, se consagre e seja fiel a Deus. Esteja pronto a ir à igreja e aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe. Se inscreva no meu canal lá e que nós vamos crescendo aí nosso grupo de estudos e alcançando muitas vidas com a palavra de Deus. Deus te abençoe, beijo no coração, até o capítulo de número 8.